Saint Seiya, prólogo da saga do céu canônica dos Cavaleiros do Zodíaco. A Torre do Relógio de Fogo permanece de pé nas ruínas do santuário. Saori avança pelas escadarias das 12 casas carregando o buquê de flores entregue por Shun. Para qual lugar se dirige Athena, cuja memória foi apagada? Ao chegar em um dos templos, a garota diz que é como pensava. Sente nostalgia naquele espaço vazio. De repente, Saori se impressiona. Está diante das palavras gravadas na parede à sua frente. Reconhece a inscrição que está ali. É igual a que viu há pouco no vilarejo de Rodrill, ao pé da montanha. Percebe que aquelas letras são realmente isto que foi gravado nesta parede. Se pergunta se por acaso apareceram por causa dos pensamentos de alguém. Aos jovens que aqui chegarem, confiarei Athena aos seus cuidados. Aioros. Ao ler o nome daquele que escreveu o testamento, Saori começa a derramar lágrimas. Aioros é o nome do guerreiro que no passado arriscou sua vida para protegê-la quando era apenas um bebê. Saori chora e ergue o buquê de flores. Agora entende. Parece que foi até lá para fazer algo. Acabou de se lembrar. Foi para dar estas flores para Aioros. Não apenas Aioros. Neste lugar estão adormecidas as almas de muitos guerreiros desde a era mitológica. Morreram lutando para protegê-la e o amor e a justiça na terra. Athena deseja que as almas dos guerreiros descansem para sempre em paz. A homenagem de Athena que se lembrou de tudo, rumo em direção a um último desejo fiel. O chapéu de Saori foi levado pelo vento e tempos depois ressurge caindo no solo diante de Seiya. O jovem o segura e reconhece o objeto. Há algum tempo passou por uma garota e seu rosto estava coberto por esse chapéu. Seiya acabou indo na direção daquele lugar chamado de santuário ou algo assim. Está nos arredores do vilarejo de Rodrill e não há ninguém lá. Nem é permitido entrar naquela terra sagrada proibida. Ele não entende o que aquela menina desconhecida está fazendo lá. Saori, que ofereceu o buquê de flores a todos os guerreiros que desde a era mitológica lutaram por ela, continua na frente do testamento. De repente, uma voz chama por Athena. Saori se espanta. Pode ouvir claramente a voz de alguém familiar que vê o seu lamento. Ele ainda está lá. É Aioros. Não é o momento de derramar lágrimas. Para ela, há uma missão. Saori está perplexa ouvindo as palavras de Sagitário. É isso mesmo. Athena tem a missão de proteger o amor e a justiça na Terra. Não pode se esquecer jamais. Por essa razão, inúmeros cavaleiros têm lutado desde os tempos mitológicos. Para ela, não é permitido derramar lágrimas como uma garota. É totalmente proibido. Até agora, ele lutou para protegê-la em nome dos cavaleiros que caíram em batalha. Chegou a hora de Athena se levantar. Deve enxugar suas lágrimas e se erguer para proteger esta terra linda. Saori fica de pé, emocionada pelos ensinamentos da alma de Aioros. Ela irá se lembrar com coragem de suas palavras. Pela vontade de Aioros, Athena tem uma missão. Saori chega a um lugar onde há rastros da Guerra Santa. Finalmente encontrou, é a 13ª Casa do Zodíaco, perdida desde a era mitológica, a Casa de Ofiuco. Nesse instante, ela percebe algo. Uma flecha está cravada no solo. Saori a segura. É a flecha da deusa. Ela ergue a arma que usou para derrotar Asclépio no passado. E derramando lágrimas, se lembra de Odisseu, o cavaleiro mais nobre de toda a história. Saori chora abraçada à flecha da deusa. E se recorda dos dias que esteve ao lado do 13º Cavaleiro de Ouro de Serpentário. Aquele que salvou a sua vida na Guerra Santa anterior. E os ajudou a voltar ao presente. Ela diz a Odisseu que sabe. Agora há pouco também foi repreendida por Aioros. Sua missão é proteger o amor e a justiça na Terra. Isso tem gravado em seu coração. Entretanto, se isso acontecer, os cavaleiros uma vez mais se lançarão às chamas furiosas da batalha. E Saori não deseja isso de forma alguma. A batalha que está por vir é ela, Athena. Pretende enfrentar sozinha. Nesse momento, Apolo, em sua biga solar que carrega o sol e é puxada por seus anjos, sente um cosmo e se pergunta a quem ele pertence. Não tem mais dúvidas. É o cosmo de sua irmã mais nova. Sua irmã Athena está prestes a despertar novamente. Não pode acreditar. Se isso ocorrer desta vez, os deuses do mundo celestial destruirão Athena e a Terra. Esse é o presságio da destruição pela ira dos deuses. O mundo inteiro esperava por esse momento. Uma obra completamente nova desenhada por Masami Kuruma, do mangaka da Terra do Sol Nascente. Super Ultra Galáctico Anúncio Especial. A sequência legítima
legítima de Saint Seiya e Next Dimension. É Saint Seiya Tenkairen, os Cavaleiros do Zodíaco, a Saga do Céu. Começa na Shonen Champion em 14 de maio de 2026. O mangá que desenvolvi por 13 anos finalmente está completo, agora no formato Kanzenban. Adquira agora mesmo a história completa em sua edição de colecionador, link na descrição. Agora que se passaram mais de 40 anos desde o nascimento de Saint Seiya, finalmente estou trabalhando na Saga do Céu. Me esforçarei ao máximo como mangaka da Terra do Sol Nascente. Por isso, peço que continuem me apoiando. Masami Kurumada, o criador original dos Cavaleiros do Zodíaco. Meus amigos, finalmente a Saga de Zeus Batalha no Olimpo, vislumbrada no início dos anos 2000 com Prólogo do Céu, irá começar. Este é o anúncio mais importante desde a adaptação em anime da Saga de Hades. A saga avança para a tão esperada Batalha no Olimpo contra os deuses do céu, agora que Saori Kido já recuperou suas memórias apagadas por Apollo no final de Next Dimension. A verdadeira continuação do que viria após o Prólogo do Céu está prestes a eclodir, prevista inicialmente para ser lançada nos cinemas no início dos anos 2000, mas foi cancelada com o fracasso de Prólogo do Céu. Para saber toda a verdade sobre o filme, incluindo o verdadeiro final do Mestre Kurumada e a trilogia da Saga do Olimpo cancelada, e também quais seriam os próximos longa-metragens que seriam produzidos pela Toei Animation, clica no card. Apertem os cintos e preparem-se para a batalha tão sonhada contra o Panteão Olimpiano. O site da Kurumada Pro foi atualizado pelo assistente de Masami Kurumada, Izo Okada. Desta vez ele confirma novamente o início de uma nova saga que virá, agora após a publicação de Saint Seiya Den 3, em 12 de março de 2026. Confira a tradução e os storyboards. Uau, o quê? O quê? Uma nova obra está sendo escrita a todo vapor. Chegou a hora de continuar com Den 3. Finalmente chegou. Fãs do mundo todo, por favor, esperem só mais um pouquinho. Essa nova saga do criador original se passa após o terceiro capítulo da continuação de Next Dimension. Maratone as playlists Next Dimension, incluindo a temporada final, e Saint Seiya Den no canal. Veremos em primeira mão com minha tradução e narração exclusivas todos os capítulos inéditos da Saga dos Deuses Celestiais de Masami Kurumada. Esse é um dia histórico aguardado pelos fãs do mundo todo. A Saga de Zeus finalmente se torna realidade. Aproveite a oportunidade para adquirir a Final Edition da obra canônica e também os volumes finais de Next Dimension pelo link de mangás na bio. Um agradecimento especial aos membros do canal pela força, contribuição e por acreditarem no trabalho, sempre realizado com paixão, que compartilhamos por Saint Seiya desde a época da manchete. Aqui do lado esquerdo tem a playlist da nova saga oficial de Poseidon, Rise of Poseidon, e do outro lado a Saga dos Deuses, a versão que criei da continuação do Prólogo do Céu com os Anjos Solares de Apolo. Se curtiu o conteúdo, deixa seu like, subscribe, comenta, hashtag Saga do Céu. Muito obrigado. Manda esse vídeo pro seu amigo fã de Cavaleiros.